Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre INSS e sua insustentabilidade. Há alguma saída? Comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Você também me encontra no Twitter, @investidordesk, DSC, porque eu não coube descentralizado. E realmente, cara, vamos falar desse negócio que é um sério problema, né? A INSS como uma pirâmide, porque sim, é uma pirâmide, vamos explicar por quê. Mas existem alguns outros aspectos, né? Que são diferentes, que às vezes as pessoas gostam de sei lá, pelo menos discutir ou dar uma trela, né, para esse tipo de coisa, esse tipo de serviço. Falam de benefícios e tudo mais, e a gente vai discutir se vale a pena a sua atenção. É, eu acho que o primeiro ponto é só fazer um pequeno paralelo, né? Porque a gente tem uma audiência aqui em Portugal também. O INSS é o equivalente às reformas, né, e à segurança social daqui de Portugal. Então é onde as pessoas se aposentam no Brasil. E existe uma série de questões, né, envolvidas nisso. Primeiro que previdência é uma das maiores arrecadações, né? Quem viu um post que eu fiz sobre, a gente falou do engodo do consumo, né, num outro episódio mais detalhado sobre isso, sabe que uma das maiores tributações que nós temos no Brasil tem a ver justamente com previdência. E, e aí o Felipe fez um texto muito legal que foi pro nosso Substack, né? Vocês podem ver uma prévia deles, e tem conteúdo pago também, né, para os nossos assinantes premium. Mas existem uma série de formas, né, dos benefícios que você encontra no INSS, como se encontra aqui na Segurança Social. Então, aposentadoria ou reforma, né, por idade, por tempo de contribuição, por invalidez, auxílio doença, pensão de morte, auxílio acidente e o salário maternidade. Então, todos esses são feitos para tirar o seu rico dinheirinho, né? E desviá-lo para essa enorme pirâmide, né, Felipe? A grande questão é que, assim, a ideia, né, como ela é vendida, assim como toda ideia, quase tudo que a gente vê, principalmente as coisas que vêm do Estado, ela é boa, né? A gente quer cuidar de você na sua velhice. A gente quer te dar benefícios e direitos para que você possa trabalhar tranquilo, para que o seu patrão, o opressor, não tome o seu dinheiro, não deixe você com uma mão na frente e outra atrás, etc. Então, assim, tudo isso vem, né, com como é que fala? Com esse viés, né, não só esse viés populista, mas também com essa questão de, porra, eu vou te ajudar. E sim, a gente vai avaliar ao longo disso que existem benefícios, né, no INSS, né, no que é essa seguridade social, e só que tem um porém. Toda a seguridade social, nesse sentido, todo o produto que é ofertado pelo Estado, ele é subvertido pelos agentes, né, que atuam naquilo lá, ou as pessoas ao redor também, às vezes nem sempre o funcionário público que subverte isso, mas às vezes alguém ao lado, né, atua como contraventor também nessa história. A grande questão é que, se você for avaliar o INSS, né, ele te dá alguns benefícios, como, por exemplo, seguro no caso de maternidade, um auxílio maternidade para a mulher que acabou de ter filho, ou você pode também ter se acidentado em trabalho, em serviço, e aí você tem também, porra, um seguro,
para esse tipo de coisa. Você tem um seguro-desemprego, se você for demitido, dentro de alguns critérios, é claro, né? E aí você fica o máximo, acho que de 4, 6, 5 meses recebendo um auxílio por parte do governo que vai te sustentar, né, ao longo desse prazo. Então, assim, são boas ideias, entre aspas, né? São em tese, sim, interessante, porque você vê que existe uma boa vontade, talvez, de ofertar esse serviço. Só que, como tudo, né, isso vem com um grande problema, que é o que a gente já conhece, que quando você vai avaliar mais a fundo, você começa a ver os erros, você começa a ver os problemas, você vê que todo mundo reclama e não é à toa, e aí a gente vai, né, esmiuçar, falar um pouco mais disso. Sim, ah, eu acho que vale a pena dizer que normalmente esses auxílios doença e maternidade nunca é o salário completo, né? E, Doença, acidente, né? Essas coisas todas assim. Né? então, Eu não sei, eu não sei qual é a sua... Cara, vou ser muito sincero. Eu tenho dois registros em carteira que não somam 3 meses, não somam 3 meses de trabalho. Então, eu simplesmente ignorei isso, né? Sempre fui por uma questão mais de previdência, enfim, de outras coisas. tá. Mas Ah, eu não manjo dessas coisas. tá, o que acontece? A grande questão do INSS, né, que para ele oferecer, né, esse serviço, né, o Estado para te oferecer algum serviço, ele obviamente ele tem que tomar de você esse dinheiro de alguma forma, que é o que é feito com impostos, né? Então essa que é a grande questão. Tudo que vai ser usado para pagar o INSS é um dinheiro que vai para o Estado. Só que se a gente Sim, for olhar a parte de legislação brasileira, da qual eu não sou especialista, tá? Mas existe um negócio chamado não vinculação de impostos, aonde tudo que o Estado vai receber através de impostos, eu não consigo vincular isso a pagamento de INSS, por exemplo. Eu não consigo travar, não, esse dinheiro que entrou vai ser para isso. Então você paga o seu imposto, isso cai num bolo que às vezes é usado para pagar o INSS? Só que às vezes também é usado para pagar o fundo eleitoral. Então, assim, a gente já começa a achar aí, né, que pelo menos assim, a forma como eu vejo, né, um dos grandes problemas de você fazer esse financiamento, né, do Estado dessa forma, esse financiamento que não é opcional através de impostos, porque você não consegue escolher, né, para quais serviços, para quais benefícios você está utilizando aquele dinheiro que você está aportando ali. Querendo ou não, se você coloca o seu dinheiro em alguma coisa, é quase que um investimento, né? Ou é uma troca voluntária, onde você acha que o valor que você recebe vale mais do que você está dando. Basicão, né? Então, uhum, você não consegue fazer isso com serviços vindos do Estado, e esse é um grande problema. Então, as fontes, né, de dinheiro para sustentar o INSS já passam por esse leve problema. Eu acho isso muito sério. Quando eu gosto de falar sobre isso, né, sobre a questão das fontes, porque acaba que, assim, eu pelo menos, eu acho muito injusto quando a gente vê algumas notícias, até postei isso no Twitter recentemente, ah, acerca de, pô, o pagamento de juízes acima do teto extrapola não sei quantos bilhões. Porra, é uhum. esse dinheiro que você está pagando de imposto que, em tese, era para ser vinculado ao INSS que não está sendo. Então, assim, você tem esses problemas, né, provenientes desse financiamento estatal e, enfim, né, para você, tipo assim, eu acho que é algo que eu avaliaria, entendeu? Para você continuar financiando, porque talvez se você concordasse com o INSS, pô, continue financiando para pagar o INSS, só que não tem como, né, você fazer só isso especificamente, né? Então a gente entra nesse pequeno problema, né? Enfim, você quer colocar alguma coisa aí, cara? Não, é, é, eu acho que é uma.
existe uma problemática nisso, né? Assim, é uma não voluntariedade, né, do INSS. Você pode voluntariamente, né, pegar um cartão e ir lá, né, um carnê, ir lá e pagar do INSS bonitinho. Você pode fazer isso, só que se você é contratado por CLT, você não tem essa escolha, né? Você não pode. Ah, eu gostaria que o meu INSS, né, minha segurança social, fosse para uma empresa privada de previdência, né, substituir isso, porque isso é plenamente, né, todas essas coberturas que estão aí são plenamente substituíveis por seguros, né? Seja o seguro de previdência, seja o seguro de diária de incapacidade temporária, que aí sim é algo que eu já me especializei mais, né? Justamente pela vivência que eu tive com seguros. Então, e isso funciona muito melhor no mercado privado, tá? Já contando, né? Assim, dos casos de sinistro, né? Assim, eu trabalhei. A corretora que eu trabalhava, ela foi durante um tempo uma das 10 maiores de seguro de vida do Brasil, da Porto Seguro. Então a gente tinha muito cliente, né? Eu lidava com a parte mais burocrática, mas não a de sinistro. Sinistro eu fui trabalhar com automóveis, mas depois. Mas a eficiência da, da Porto Seguro, no caso, para pagamentos em situação que a pessoa estava nessa vulnerabilidade, né, nessa acidente, doença, assim, era impressionante, né? Então, às vezes a pessoa trabalhava em algum lugar e ela recebia do seguro, assim, meses antes do que ela recebia do INSS. Então, fora a questão burocrática, né? Não precisava ficar passando por todas as burocracias e perícias e afins, né? A coisa era muito mais rápida, os documentos muito mais ágeis para o pagamento ser a partir daquilo que era contratado, né? Então, normalmente eram 15 dias depois, né? Era uma carência, era uma franquia de 15 dias, mas assim, no 16º dia o cara já estava recebendo, né? Então, isso era uma coisa bem interessante e que a gente sabe que não é assim, né? Inclusive, recentemente o Voepa postou o dele lá, que ainda tá aguardando, né? O cara já sofreu uma lesão, já tem meses, e tá lá aguardando uma... eu começar a receber o benefício. Então, tem essas complicações por ser estatal, né? Cara, tem. E assim, é claro que a gente não pode só demonizar, né, o serviço estatal, porque também o povo é muito maldoso, né? O brasileiro é esperto, né? Ele quer dar cano no, no sistema. Então, assim, é o cara que tenta forçar uma aposentadoria por INSS, as pessoas querendo essas licenças médicas e etc. Então, assim, o sistema, né, ele acaba realmente se tornando mais robusto, né, mais forte, mais seletivo, porque também ele lida com pessoas que são extremamente subversivas, né? Então, é um problema, né, que acontece não só em relação ao INSS, né, mas em relação a tudo. Enfim, uma coisa que eu queria colocar, né, complementando o que o Hugo falou, é a grande questão de você, cara, se você já teve a necessidade de utilizar esse serviço, né, é importante que você compartilhe com a gente a sua experiência. Porque, assim, a gente sempre ouve o pessoal falando muito mal do INSS, a gente fala muito mal do INSS, mas tá. Será que alguém aqui teve, né, uma situação boa? Não sei. É bom a gente agregar isso, mas na maioria, pelo que a gente pode ver, não são experiências boas, né? Tanto que todo mundo reclama. Mas, enfim, eu estava falando sobre as fontes de receitas do INSS, né? Eu falei sobre esse pagamento de imposto seletivo, né? Que seria o ideal na sociedade mais livre, né? E só para constar também, que eu tinha esquecido de falar, que uma das fontes de receita que é oficialmente usada para sustentar o INSS são os recursos do Tesouro Nacional. A gente já fez, como se diz, episódio aqui explicando
sobre o grande problema dos títulos públicos e da medição do IPCA, né? Porque que eles são uma farsa. E os recursos que vão para o Tesouro Nacional, eles acabam sendo usados para financiar o INSS, e com isso, né, você que investe no Tesouro Nacional acaba também financiando não só o INSS, mas também todo esse sistema que, né, talvez você não concorde. Mas enfim, É. você quer É, é, passar alguma é, coisa? essa. Tem coisas que serão inevitáveis, né? E, e aí é começar a pensar no que pode ser, né? Assim, primeiro, o que é obrigado a ser pago, né? Para depois pensar o que dá para evitar pagar, né? Acho que Cara, são dois pontos importantes. sim, sim, é escroto, né? É escroto ser cômico, né? Então, É, cara, é um problema, né? Assim, claro, eu penso particularmente, se você pode, né, fazer o que se chama, né, que eles tentam abominar, que é pejotização, né, que é você ter uma empresa para receber a partir dela e você mesmo pagar sua previdência e coisas assim. Preferivelmente seria isso, né? sim, pode ser que sim, né? É. É, Agora, se não tem, aí você fica preso a uma série de taxas, né? Quais são essas é, taxas? Chegam até a 14%, né? cara, deixa eu lembrar aqui, eu acho que o máximo que pode chegar é É, 14%, né? é o Porque exemplo de carteira assinada. De é, 7,5% a 14%. exatamente, né? Exatamente. Tipo assim, Cara, é eu, eu, caro, eu hein? en- é caro, não, é Caro. carésimo, né? Se você for olhar, cara, 14% do seu salário, né, ser dedicado a esse tipo de coisa, né? Poxa, será que você não conseguiria o mesmo com Muito mais barato. Já me é, adiantando, ou muito mais o que barato. fosse o mesmo preço, sabe? Eu tive numa discussão no Twitter esses dias acerca desse assunto. E era o que todo mundo falava, tipo assim, olha, ó, com esse preço aí, eu teria um plano de saúde muito melhor, viu? Assim, e era comum as pessoas falarem, sabe? Uhum. E aí você, obviamente, ajusta para a sua realidade, faz uma previdência para casos de desemprego, ajusta o plano de saúde à sua necessidade. Tem que ser nacional, pode ser regional, e coisas do tipo, né? Talvez. Sim, Essa é que é a grande questão, essa que é a grande crítica, né? Não que esse tipo de coisa não deveria existir, mas que ele deveria ser opcional. Porque se eu não quero contratar esse serviço do Estado, eu poderia, né, contratar esse serviço particular. Era 14% do meu salário sendo dedicado a alguém que optou por oferecer um serviço. E qual que é o mais legal? Se essa pessoa oferece um serviço ruim, o que, que eu faço? Eu troco, eu mudo. Agora, uhum. quando o Estado oferece um serviço ruim, o que, que eu faço? Não tem como, entendeu? Exato, Então, exato. Você não assim, tem. Tem muito poucas coisas que você pode fazer portabilidade, né? Por assim dizer. Porque é, isso na Previdência é comum. Você tá pagando uma Previdência, não gostou, a outra paga melhor, você vai lá e fala assim: olha, eu quero a portabilidade disso. Né? Normalmente se paga uma taxinha, mas assim, a concorrência, o livre mercado é tão que muitas vezes fala assim: não, olha, o que eles iam te cobrar de lá, a gente te dá aqui. Entendeu? Então você não paga nada para fazer a portabilidade. A gente dá a taxa que você pagaria lá. Tal é o interesse que eles têm em ter o dinheiro com você, né? O seu dinheiro. O que a gente não vê acontecer, né, cara? Porra, cara, 14 para você receber muitas vezes menos, né? Porque assim, não é o salário integral que você vai receber. Né? Então, assim, você vai lá, tá recebendo R$ 7.500. Você não vai receber os seus 7.500 numa situação de acidente, nada disso. é. Normalmente você recebe menos. Então, assim, você está pagando Sim, 14 por uma situação que você
não recebe tudo isso, não é, é muito complicado, cara. Se você Ah, aposenta, não vai aposentar com salário integral, né? Invalidez. Você é. nunca vai. Então, assim, já é um valor menor. Cara, isto é muitíssimo caro. Comparado ao que você tem no livre mercado, entendeu? Sim, sim. E eu queria entrar agora, né, para essa parte mais um pouco mais técnica, falando das despesas e do rombo, né, do INSS, para a gente entrar eventualmente na situação, explicando por que que isso é uma bolha, né, na verdade, assim, uma pirâmide, né? Porque é isso, você tem que avaliar, olha só, o tanto que você está pagando, que de alguma forma isso está vinculado ao seu salário, né? Quanto mais você ganha, mais você tem que pagar, visto que é percentual. E Uhum. beleza, quando a gente começa a olhar em termos de números, né, a gente vê que de todos os gastos do governo, a previdência social, ela é disparado o maior dos gastos, é tipo assim, mais de 50% das despesas primárias do governo. Então, o que é gasto com saúde não chega nem perto do que é gasto com previdência. O que é gasto com assistência social não chega nem perto. Educação, a mesma bosta. Segurança pública, então, nem se fala. Então, assim, Olhando o gráfico aqui, cara, 6 vezes, né? Mais de 6 vezes. é. Gasta-se com previdência do que com saúde, né? Ou 200, 300, 200, 300, ou seja, mais que é o dobro do resto. É, exatamente. É o Então, tipo absurdo, assim, né? exatamente. Então, tipo assim, a gente olhando para isso, a gente começa a ver, poxa, o governo tem um gasto muito grande com previdência. Beleza, já é um dado, já é uma informação. Talvez, se esse serviço fosse ofertado de forma privada, todos os benefícios do INSS fossem ofertados de forma privada, tá? Então eu falo de aposentadoria por idade, o que você pode fazer, Uhum. às vezes, se você fizer uma previdência? Sim, pode. Aposentadoria por invalidez, você pode ter um seguro, por exemplo, um A auxílio-doença, mesma, a mesma tem. é, O auxílio enfim. doença você tem diária de incapacidade temporária, é um outro seguro também que você contrata. Então, exatamente. E outra coisa, salário maternidade, né? Também Uhum. e o seguro-desemprego também, né? São benefícios que você poderia contratar da forma privada, talvez, né? Sim, sim, todos esses sim, cara. O diário de incapacidade temporária você pode pagar um valor a mais para ter o, a licença maternidade. Hum, Paga-se um X número de diárias. Obviamente que deixa o seguro mais caro, né? Porque mulher está fazendo isso. Existe um período de carência e existe um prazo. Então, acho que pagam. Posso estar em erro, mas assim, eu tô falando coisas desatualizadas. Pagava 60 diárias. 60 ou 90, uma coisa assim. legal. E, Então, assim, era mais caro e você podia fazer. Sei lá, tinha um ano de carência, você fazia isso, engravidava, tinha um filho, não quero ter mais, não vou ter mais filho, você tirava a cobertura. Então, é, paga-se pelo planejamento familiar, né? Então você paga exatamente o que você precisa dentro de um período entre acordo entre empresa e pessoa, né? É muito mais eficiente. sim, sim, exatamente, né? Então, É, eu, é uma eu, tô- possibilidade. Fale, eu quero fazer uma provocação. faça uma provocação. Esse déficit todo, esse tamanho desse gasto todo, tem a ver com o gasto dos servidores, né? Aí tem, né? Que não contribuem na mesma proporção, enfim, né? Não tem Sim, a mesma previdência. cara, é uma conta super fácil de você fazer. Se o que você arrecada é menor do que o que você gasta, você está em déficit, pronto. É igual conta de casa. Sim, sim. E aí mantém esse estado deficitário. ah, e esse estado deficitário vai se financiar em cima de dívidas, né? Que é aquele outro episódio que a gente falou. Vai gerar esse déficit dos gastos públicos, né? Porque geralmente governo populista que quer entrar e mostrar serviço, né? Vai querer
contratar mais gente, vai aumentar essa previdência ao longo do tempo e vai aumentar esse rombo. Esse é o problema, né? Sim, com certeza. É é o que dá voto, né? Sim, Então, assim, agregue esse episódio, né, ao o problema da democracia, né? A gente também tem texto e episódio, que é isso, né? Você tem um grupo grande de pessoas querendo benefícios do Estado, o Estado, para ter votos, ele precisa de pessoas, então eu vou dar para pessoas o que elas querem, só que o que elas querem não é bom para a economia. Foda-se, né? Daqui a 4 anos eu saio rico dessa história e eu mudo para um lugar bom. É assim que funciona, esse que é um dos grandes problemas. Se você ouvir tudo que a gente tem aqui, você consegue ter uma base muito boa, né, do que o que a gente oferta lá no curso Fold, quando a gente trata a cabeça da pessoa e tira ela dessa mentalidade fiduciária e traz ela para a mentalidade do mundo das criptomoedas, para você de fato entender, cara, que esse mundo é igualzinho aquela situação de você estar vivendo na Matrix e aí você acorda. É a mesma coisa, sim. entendeu? Não tem muita volta. Enfim. E tem uma coisa, né? A pirâmide etária do Brasil tá mudando, né? Como é que é? A pirâmide etária no Brasil está mudando, né? Você tinha uma Sim, base sim. muito maior de pessoas mais jovens e a população do Brasil está envelhecendo, o que é pior, com êxodo de pessoas em idade laboral, né? E O, pessoas que também já abriram o olho, né? Falaram assim, cara, não quero a Previdência, tenho aqui meu CNPJ, minha empresa, não vou ter nunca esse trabalho. Então, assim, tá sustentando. Tem pouca gente para sustentar a geração anterior, né? Que já se aposentou. então, exatamente. Há dois problemas aí nisso que você falou. O primeiro deles é o êxodo dessas pessoas em idade laboral, e além de você ter êxodo de pessoas em idade laboral, você tem um êxodo de boas cabeças. São pessoas mais bem preparadas para o mercado de trabalho, é a pessoa que tem curso superior, pós-graduação, é a pessoa que você precisa num país para que o país ande para frente. É a pessoa que tem, às vezes, mais visão, é a pessoa que, às vezes, tem um senso um pouco melhor, né, e tudo mais. Enfim, o outro problema disso, que é o que a gente tem que falar, é o seguinte: quando você faz as contas da Previdência, né, e a forma como ela se organiza, não é como se você pegasse o seu dinheiro que você paga de imposto, né, aqueles 14% hoje, e colocasse numa caixinha lá no Banco Central ou em algum lugar do governo, e daqui a 30 e 35 anos, quando você fosse se aposentar, eles abrem essa caixinha e tiram o seu dinheiro lá de dentro. Não é assim que funciona. A grande questão é que esse dinheiro ele está circulando. Então, o dinheiro que as pessoas usufruem hoje para a Previdência Social é o dinheiro que quem está trabalhando hoje paga. Porque, óbvio, o negócio Sim. é estatal, não teve nenhuma gestão correta disso lá atrás. Então, eles não têm. Eles têm fluxo de caixa, mas eles não têm um fluxo grande, entendeu? Uhum. Sim. Então isso Desculpa a interrupção, é o barulho da vida do brasileiro é difícil. isso vai ficar cada vez mais deficitário, né? Essa é a questão. Exatamente, exatamente. E Alguém vai aí, ter que sentar e falar, olha, não dá, né? Vai ter que cortar na carne. isso, aí agrega com o que você estava falando. Tipo assim, beleza, se eu tenho mais pessoas ficando velhas e menos gente nascendo, eu não tenho pessoas para daqui a pouco serem jovens e adultos e trabalhar para sustentar quem vai estar velho. Então é por isso que o Elon Musk fala que o grande problema do mundo ele não é um problema financeiro, ele é um problema demográfico. Sim, Porque em todos os grandes países, os países mais evoluídos no mundo, que você tem não só sistemas de previdência ou parecidos, mas às vezes também muito diferentes, mas uma força laboral que hoje é grande, só que uma natalidade baixa, ou seja, poucas pessoas estão nascendo, daqui a pouco você vai ter pouquíssimos jovens e muito velho. E aí? O que a gente vai fazer? Entendeu? Então, assim, é uma incógnita no caso nosso do Brasil, no caso do INSS, né? Essa previdência que se sim. mantém só com o que a gente traz, né? Com o que a gente contribui,
cara, você já É porque, viu que se não vai ter gente para sustentar, vai quebrar. é porque existe um grande problema, né, cara? Assim, não existem fundos de pensão no Brasil, não existe uma previdência privada robusta que compita, né? Por quê? Porque mais uma coisa que existe um monopólio estatal, né? A pessoa não pode simplesmente falar assim, não, eu quero que esse dinheiro vá para um fundo de pensão, assim, assim, assado, dentro de um livre mercado onde as pessoas estão investindo o dinheiro diretamente dela, né? Então a pessoa vai receber o dinheiro dela. Como você tem nos Estados Unidos, né? Chega no final, você fala assim: ah, você quer receber por mês até morrer ou você quer receber de uma vez só? Né? E você tem outras formas de seguro que complementam isso. Mas é aquela coisa, tratam o Brasil como o brasileiro como uma pessoa, entre aspas, ignorante, né? E é sempre essa primeira coisa que colocam como desculpa, né? Ah, mas você acha que o brasileiro vai fazer isso? Ah, ele não vai fazer porque o Estado obriga ele a fazer diferente, né? As pessoas, Exatamente. né? Ou como às vezes tem discussões assim enormes sobre isso, né? Ah, por que tem frentista aqui na Europa não tem frentista? Ah, porque se fosse no Brasil, nem ia botar gasolina e não ia pagar. Cara, não é isso. Não é isso. Né? Você tem que deixar primeiro o dono do posto resolver se ele quer fazer isso ou não. Né? Quer É, ter um frentista ou não. Se já não deixa, então já começa por aí a brincadeira. Né? Então, são essas pequenas questões, essas obrigatoriedades, né? Que tem aqui também. Aqui você é obrigado a contribuir com a segurança social, né? Não é barato, muito pelo contrário, é caro pra caramba também, né? Ineficiente como tal também, né? Porque aqui o salário mínimo são 800 euros, mas a aposentadoria, que aqui chama reforma, a reforma mínima são 200 euros. Tem muita gente aposentada, tem muito idoso sendo obrigado a trabalhar porque recebe 200 euros de pensão. Entendeu? então, exatamente, é um bom questionamento, porque assim, se você também trouxer, né, a realidade de fora para cá, e você vê países às vezes mais antigos, né, ou mais avançados, eles estão chegando nesse ponto que eles já não conseguem fornecer uma aposentadoria boa para o cara que está aposentado, porque é exatamente isso, a Previdência não suporta. Essa que é a grande questão. Então, assim, se todo mundo está vendo que passa-se anos, o governo vem e dá uma canetada e arregaça todo mundo lá que estava esperando alguma coisa. Aí do nada vem a regra de transição, vem regra de não sei o que. Porra, você vai mesmo esperar mais 10 anos contando que nada vai mudar para você fazer alguma coisa? Porra, pelo amor de Deus. Você tem que começar a tomar responsabilidade das suas coisas, matar no peito e entender que o governo não vai te dar bosta nenhuma, ele vai te dar migalha, entendeu? Exatamente. Essa que é a grande questão. Se ele te der bem, se ele não te der, você pelo menos fez alguma coisa para si. Essa que é a grande questão. Exatamente. Fazer. Não contar com isso, né? É lógico que pode acontecer uma situação onde você precise disso. Mas entenda que é uma situação que tem que ser catastrófica, né? Tem que ter falhado uma série de colchões de proteção antes disso acontecer, né? Tuas próprias reservas, né? Teu próprio Bitcoin em autocustódia, né? Suas criptomoedas, seus investimentos como um todo, a sua capacidade de gerar riqueza, né? A sua capacidade de fazer a poupança para aí sim falhar. Tudo isso tem que falhar antes de falhar e você depender da aposentadoria pelo INSS, né? Até para si mesmo, né? Pensando em termos de seguros, né? Quando a gente sempre falou de diversificação e tudo mais, Uhum, né? Você ter essas outras opções, porra, plano de saúde, seguros, etc. A gente fala muito disso exatamente para você não contar com uma coisa só. E aí, de todos os casos, de todas as coisas para você contar, você vai contar logo com o Estado? Porra! Assim, não, é sério, é uma análise meio crítica, assim, se você sim, não sim. sabe, você tem que pegar e olhar, ó, vamos fazer um paralelo dos últimos 30 anos e das mudanças que tivemos e extrapola isso para os próximos 30, aonde você tem as coisas piorando com cada vez mais rapidez. Porra, não mudou nada nos últimos 30, tipo assim, nada, não mudou nada.
para você achar que não vai mudar nada para frente. Então, assim, sabe? É meio básico. É coisa lógica, sei lá. Enfim. Vai da pessoa, Ah, né? tem um, tem um outro material que a gente vai desenvolver mais em aula profundamente. Tá no nosso grupo Premium também, que são técnicas de subverter um pouco isso, né? E, e, e e elas envolvem basicamente o famoso negociar com o patrão, receber por fora, não seja um filho da puta que vai processar depois, né? Não, claro. E, né, Fazer um seja, contratinho disso daí, né? faz um contratinho, seja honrado quanto a isso, né? Para de utilizar a justiça trabalhista, né? Explicando para Portugal, no Brasil existe um absurdo jurídico onde existe uma justiça só para trabalhista, que é basicamente uma justiça que trata o trabalhador como um coitadinho eterno e a empresa como uma prévia de uma pré-empresa escravocrata que busca pessoas na África com navio negreiro e despeja no Brasil para trabalhar como escravos. Então, é assim que a justiça olha as empresas e olha o empregado como uma vítima eterna da questão. É, se você ir na justiça do trabalho, você pode ter certeza que o pessoal lá acha que você pega a pessoa e obriga ela a trabalhar de segunda a sábado para ganhar um salário mínimo. Tipo assim, você é obrigado a vir aqui, sabe? A pessoa não vai lá porque ela quer todo dia, não. Ou porque ela precisa que seja. Não. Eles acham que você pega a pessoa à força e você sacaneia ela à força, né? Então você já entra errado, né? Sendo Sim, empresa nesse caso. sim. Então, fazendo esse bem bolado com a empresa, você pode muitas vezes pagar só o mínimo, né? Por quê? Porque ainda não se paga menos que o salário mínimo de aposentadoria no Brasil, mas ao longo dos anos, pessoa que se aposentou com 3, 4, 5 salários mínimos, isso vai sendo reduzido por um coeficiente maluco, que muitas vezes obrigam as pessoas a entrarem com processos e tal, judiciais, né, dependendo do tamanho do salário, ou muitas vezes não vale a pena e isso fica rodando e vai se reduzindo até ficar um salário mínimo. Então, talvez valha a pena já pagar o mínimo, já sabendo que você vai ter isso e buscar alternativas de investimento melhores e de poupança melhores, né? A grande questão, assim, é super simples, é você avaliar, né, o Estado, né, o governo, como uma empresa. Olha, olha essa empresa aqui, ela oferece um serviço ruim, ela só dá prejuízo, ela muda a regra do nada. Eu vou investir nessa empresa por longo prazo? Se Exato. sim, continue investindo, tá ótimo. Agora, se não, você tem que ter as alternativas para você não financiar isso, para você não colocar dinheiro nessa empresa. Então, assim, essa que é a grande questão. Esse texto, né, que, como o Hugo falou, é disponível apenas para quem é premium lá no nosso Discord, o link está aqui na descrição, ou para quem também é nosso aluno Fold, obviamente, já entra como premium lá no Discord. O que acontece? A gente conseguiu detalhar através de cálculos, todos eles extremamente detalhados, assim, abertos, são claros para você, a diferença entre salários e o tanto que esses salários pagam de imposto e o tanto que eles recebem percentualmente de retorno do INSS caso aconteça algum problema. Então, por exemplo, você precisou usar o auxílio maternidade. Se você ganha um salário mínimo, quantos por cento do que você contribuiu de imposto você recebe de volta? Boa pergunta, né? Então, é o que a gente tem lá. Só que se você tiver um salário topzera de, sei lá, 10 mil reais, será que você vai realmente ganhar
tão bem assim, porque o auxílio maternidade ele tem limite, ele tem um teto Uhum. para você receber, certo? Sim. Então, e aí? Você vai bater no teto e você já vai estar contribuindo muito mais, porque a contribuição ela é percentual. Então, assim, se você for avaliar esse sentido, você vai, se você for ler esse artigo, você vai começar a entender qual que é a faixa salarial para que você tenha um melhor aproveitamento percentual dos benefícios, entre aspas, que o INSS te dá. A gente traz também um outro exemplo, auxílio-doença. A gente também traz outro exemplo, porra, o seguro-desemprego. E aí, seguro-desemprego ele tem um limite máximo que você pode receber, Uhum. que eu acho que é 3.400 e tanto. Uma coisa assim, sei lá. Que você pode receber por mês, uma coisa assim. Então, assim, e, porra, se eu tenho esse limite máximo de salário, de que adianta eu estar recebendo na folha 15 mil reais? Vai descontar um impostão e quando eu for demitido eu vou receber no máximo isso? O valor teto de 2024 do Brasil é R$ 2.313,74 do seguro-desemprego. Uai, que Não dá isso? nem dois Sério? salários mínimos. Nossa senhora. Então, assim, é, é algo a ser avaliado, entendeu? Né? Pra É, você ver, dois mil né? Você trezentos e tá... treze. É. E o teto do auxílio maternidade é 7.700, quase 7.800, Isso. que é o teto do Então, assim, INSS. Então, assim, se você estiver trabalhando também, ganhando 15 mil, você já sabe que hoje você se aposenta com metade. Fora se o que vai ser mais mantiverem pra as frente, regras, né? né? É. É. Então, assim, você começa a avaliar que o retorno que você tem, né, nesse cenário não é tão bom assim, né? E é o que a gente traz, né? A gente traz as faixas salariais onde você tem o maior retorno, né? E então são coisas para você avaliar. E a gente também traz nesse artigo premium que você tem alternativas. Existem alternativas. É claro que não vai se aplicar a todo mundo, é óbvio, eu sei disso. Eu sei que tem casos que são muito específicos, mas ainda assim, você talvez consiga, como é que eu posso dizer, adequar a sua realidade de vida para conseguir ter um maior retorno sobre aquilo que você já tem que pagar sem poder escolher, né? Que é o imposto. Né? O nome imposto não é à Sim. toa, né? Então, enfim, acho que é isso. Vamos para notícia, então? Vamos, a notícia. Eu até postei isso no Twitter, mas eu acho importante a gente falar aqui porque é para alertar, né, principalmente o cara iniciante, acerca da falsa carteira de criptomoedas no Google Play, que fez 150 vítimas. É muito importante, né? A gente fala essa parte de segurança, a gente tenta ensinar isso no curso, né? Mas o bandido, né? O hacker, esse cara, ele sempre se inova também, né? Então, segurança é uma coisa que precisa de muita atualização sempre. E aí o cara fez, né, uma carteira chamada Wallet Connect. Pô, Wallet Connect não é uma carteira, é um serviço. Que assim, Putz. só conecta a carteira no outro lugar, sabe? E aí o cara fez essa carteira, fez um phishing bem do bom, né? E aí você tem várias pessoas que entram, usam, fazem algumas transações, e aí pega um pouquinho de confiança, vai e coloca um dinheiro lá. Pronto. O cara, ele tinha acesso a tudo, né? Então, assim, a gente fala, né? No nosso módulo de hardware wallets, no Fold também, você consegue entender isso, além da gente mostrar como é que é, junto com o Marcelo Paes, né? A gente Sim, mostra sim. como que é o uso de uma hardware wallet, no caso a OneKey, porra, sensacional. É uma forma de segurança. Se você não confia, é claro que tem outras, você pode utilizar outras, traga para discussão, leva para o nosso Discord, mas é só para você ficar esperto. Esse aqui é a maior resolução de problemas. Um ponto importante, assim, até porque rolou e está rolando ainda. Nosso grupo no Discord começou uma discussão de muito alto nível. Discussão, assim, não é discussão de debate, mas, assim, troca de ideias mesmo. E sobre formas de fazer e tal. E assim,
Óbvio, não existe formas perfeitas e nós estamos fazendo esse módulo também no nosso curso Fold, que eu estava pensando, nós já estamos batendo um ano de conteúdo já lá. E, e isso é algo que a gente precisa pensar, porque, cara, essa discussão vai sempre acontecer, vão sempre ter fragilidades, né? Por exemplo, o pessoal fala, eu gosto do site do Ian Coleman, não sei o quê. Eu falei, porra, mas né, tem problemas. Ah, não, mas eu baixo só do GitHub. Aí eu mando a matéria. Pô, mais de 100 mil repositórios no GitHub estão contaminados com algum malware, né? Então, não existe um sistema perfeito, né? E dentro dos sistemas que você escolheu, você tem que ficar de olho na comunidade, né? Então, sei lá, você escolheu uma hardware wallet, a OneKey, né? Que a gente tem lá, usando o cupom FOLD na Protege Coin, você tem desconto. Você escolheu ela. Acabou seus problemas? Ah, botou lá dentro tal, deitou e dormiu? Não. Você faz isso com o seu banco? Não. O que você vai fazer com, né? Então, assim, quando sai, você não tem que estar de olho para ver se os caras. Você não abre o site do seu banco e olha assim, pô, tem uma atualização de segurança importante, não sei o que e tal, os caras te mandam e-mail, te ligam e tal. Com a Anki é a mesma coisa, vai ter atualizações de segurança, vão ter coisas, e é importante você estar com o seu software atualizado, porque tem sempre questões de segurança, tem um suporte a mais, tem uma coisa assim, que aí você pode. Né? É difícil não ter uma atualização que não tenha algo de segurança no meio, né? Então, por isso que deixa a Geralmente a maior gente. demanda é segurança, né? É, mas se não é essa, pô, tem a Seed Signer, quer fazer a Seed Signer? Olha na comunidade, sempre tem, mostra atualização de segurança tal. Tem a Crux, né? Que tem os links, né? Quem quiser no meu, no meu perfil do X, é só olhar lá, tem no Linktree, tem. Você monta a sua, mas tem uma comunidade que está atualizando o sistema, está mostrando, tem atualização de segurança, então você tem que estar de olho nessas coisas. Não é de olho no sentido, cara, todo dia eu tenho que olhar. Mas, pô, uma vez por mês e tal. Segue os caras no X, né? Segue uma galera no X ou tem o grupo no Discord, só para você dar uma olhada para ver se tem atualização de segurança. Isso são coisas importantes que vale sempre a pena fazer, né? E evitar esse tipo de situação que lojas de aplicativos são sempre também complicadas de lidar. Né? Fechou. Mas é isso, né? Chegou até aqui, lembra, deixa aquele joinha, comenta o que você achou, pode encaminhar para um conhecido seu que acredita no INSS, vai ajudar ele a abrir um pouquinho os olhos, né? É, E é vai isso, salvar alguém. né? E é isso. Ficamos por aqui e